Fala pessoal, olha só, me responde uma coisa. Você está elaborando uma revisão sistemática ou uma revisão integrativa da literatura e você está na fase de busca e seleção desses estudos para a sua revisão e quer uma ferramenta que lhe auxilie em todo esse processo? Então fica aqui que você está na aula correta. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais essa aula aqui do Ciências Complicadas. Eu sou o professor Danilo e hoje eu quero falar com vocês de uma maneira bastante objetiva sobre um aplicativo online que ele é muito bacana, que ele chama Rian, tá? É o Rian. Ele é um aplicativo conhecido aí por algumas pessoas, especialmente para quem faz revisão de literatura, especialmente a revisão sistemática, é a mais usada, mas ele auxilia a você, basicamente, fazer o processo de seleção dos seus estudos de uma maneira geral, e você já vai entender por quê. Então, eu quero nessa aula, de uma forma bastante objetiva e direta, ensinar você como esse aplicativo, como essa ferramenta, ele pode ser útil para você durante o processo de seleção desses estudos e, evidentemente, da elaboração da sua revisão sistemática da literatura. Eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo o site para vocês acessarem. Ele é bem intuitivo, bem simples, tá? Vocês vão notar. Se vocês já fizeram um cadastro, vocês podem vir logo aqui para fazer o login, ou se não, faz um cadastro, né? Ele é grátis, ele é gratuito, mas aí você precisa fazer um cadastro, colocar o seu e-mail, preencher algumas informações bem básicas, tá? Que vai envolver aí basicamente você tá preenchendo seu nome, e-mail, tá? Então são algumas coisas bem básicas, tá ok? Eu já estou com o meu login aqui ativo, tá? Então eu já abri ele aqui. Quando você fizer o seu cadastro, você vai receber uma confirmação no seu e-mail e aí basicamente vai chegar a notificação para você acessar, e quando você fizer o login, essa é a primeira tela, tá, que você vai encontrar. Ele é um sistema bastante simples, mas que ajuda muito em vários processos. Então, eu vou tentar ser o mais objetivo possível. E aí, por favor, se vocês tiverem dúvidas, comentem no vídeo, tá? E antes que eu esqueça, deixa um like aí se esse vídeo te ajudou, se ajudou você a conhecer o Rian, ou se vai te ajudar você no processo de revisão sistemática. Divulga aí para os amigos no nosso canal, para que as pessoas também conheçam e vejam aí os outros vídeos, né, de outros cursos que nós já postamos. Então, assim, a primeira tela que você abrir basicamente vai ser essa, tá? Como eu disse, ele tem uma interface bastante simples, ele é em inglês, mas nada que vá prejudicar. Aqui nós temos as minhas revisões, né? Então, aqui as minhas revisões, quando nós formos acrescentar, eu vou acrescentar aqui com vocês, para que vocês vejam como é que funciona. Aqui nós temos basicamente, você pode acrescentar outros colaboradores. Por quê? Por exemplo, no processo de revisão sistemática, dentro do protocolo, ele já deixa claro que é interessante durante o processo de seleção desses estudos que ele seja realizado de uma maneira pareada. O que é que significa isso? Que pelo menos duas pessoas realizem a busca e a seleção desses estudos, tá? A escolha, o processo de escolha de uma maneira geral. Então você pode acrescentar outra pessoa, tá, aqui para colaborar com você e fazer todo o processo como nós vamos ver. Processo de tradução também, né? Você pode adicionar. E outras revisões basicamente são algumas revisões às vezes que o pessoal lhe acrescenta para você auxiliar no processo de seleção e etc. Mas o principal menu que nós vamos olhar é basicamente aqui em minhas revisões. Então vamos clicar aqui em New Review, tá? E aí note como é simples. Ele pede aqui para você digitar o título, né? Então você pode colocar aqui qualquer coisa. Vou colocar aqui Covid-19 e depressão. Tá? Imagino que a gente vai falar sobre isso. Aqui você pode acrescentar uma descrição opcional, então estudo de revisão de literatura, tá? Então, mas é opcional essa descrição. É basicamente para a gente criar um novo arquivo para que nós consigamos trabalhar aqui no sistema. E aí você vai clicar em criar, tá? De maneira bastante simples. E aí só esperar a internet dar certo que ele cria, beleza? Aqui você pode traduzir, tá? No seu navegador, dependendo do navegador em que você esteja. Ele já deixa aqui algumas recomendações de formatos suportados. Formato, Danilo, como assim? A gente vai já entender, tá?
mas ele dá alguns guias, né? Então é bastante legal aqui para você utilizar, é bastante simples, tá? Então você tem a opção de traduzir para você não ficar muito perdido aí no inglês, se for o caso. Danilo, como é que esse sistema funciona? Então a gente fez o cadastro, eu acrescentei aqui uma revisão, tá? Eu poderia ter colocado o título aqui da minha revisão, mas para ser bastante objetivo, coloquei só essas duas palavras. Então, primeiro, o que é um artigo de revisão? Um artigo de revisão você vai buscar em portais, em base de dados, aqueles artigos que eles são elegíveis para o seu tema, ou seja, que eles cumprem aí os critérios de inclusão e de exclusão que você deixou determinado lá no método do seu artigo de revisão. Então, por exemplo, eu já deixei a Web of Science, né, aberta aqui, e a Scopus, tá? Eu vou fazer só com essas duas bases, mas outras bases você pode fazer com outras, tá? É sem problema, é só seguir o mesmo procedimento. Então, imagine que eu vou pesquisar sobre isso, né? Imagine que eu vou pesquisar sobre a questão de depressão, e aqui eu vou ter que colocar em inglês, né? Depression and Covid-19, tá? Eu não vou nem me pautar nessa questão se é descritor, se é palavras-chave, né? Eu vou fazer aqui de uma maneira bem geral, para a gente ser bastante objetivo e a aula não ficar muito longa, e para que vocês aprendam basicamente a função, que é o que mais interessa. Então imagine que a minha pesquisa é essa, tá? Eu vou clicar aqui em pesquisar. Se não tiver artigo, a gente faz uma outra busca, tá? Só um segundo que vai dar certo. Pesquisou, olha só, temos 1.991 artigos, né? Muita coisa aí falando sobre depressão, né? E Covid. Eu vou até fazer uma aula, eu vi esse artigo aqui, né? Uma revisão de escopo, e eu vou até fazer uma aula sobre isso porque é bastante interessante. Mas suponhamos que pode ser um critério de inclusão meu, só para eu diminuir essa quantidade, que eu vou selecionar somente artigos de 2021. Então eu vou clicar aqui, e aí eu vou clicar em refinar minha busca, tá? Clicar aqui em refinar para que diminua o número de artigos. Ficamos só com 210 artigos. Eu posso até selecionar só artigos com acesso aberto, então dá uma refinada ainda maior. Então, antes de você fazer o que a gente vai fazer aqui, é interessante que você já aplique os seus critérios aqui de inclusão, exclusão, porque é bastante interessante, porque lá vai facilitar, né, o processo. Então aqui a gente tem como exportar, né? Sempre nas bases de dados, a gente sempre vai pegar essas referências, tá? De uma maneira geral, o que a gente vai fazer é isso. Salvar essas referências em um arquivo, e é claro que a gente não vai fazer isso de maneira manual, porque imagine que eu fosse fazer a síntese, né? Um resumo desses artigos de 200 artigos, né? Então a gente ia passar a noite aqui. Então tem que ser de uma maneira automatizada, e aí as bases dos portais elas já têm ferramentas para isso. Então, por exemplo, aqui no Web of Science tem exportar para o EndNote, né? O EndNote, para quem não conhece, é um gerenciador de referência muito bom aí também, diga-se de passagem, nesse processo de escrita científica. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, né, eu posso exportar também para outros formatos, tá? Excel, tá? Mas o que vai funcionar lá no nosso programa, basicamente, ele aceita diversos tipos de arquivos, ó, CSV, EndNote, né? O CIW, né? Que é próprio lá do Web of Science. Então ele aceita lá diversos formatos. Como eu já tenho o costume, vamos colocar assim, de exportar por EndNote, então eu vou exportar nesse formato mesmo. Aí nós queremos exportar todo mundo, né? Essa primeira opção, ele vai só da página, né? Que está aberta na página. E aí esse daqui vai todo mundo, né? Nesse caso do Web of Science ele não vai mais do que 500 por vez. Em algumas outras bases, em alguns outros portais, aí pode ter uma restrição de 2.000 referências, 1.000 referências, isso pode variar, tá? Isso daqui é o autor, o título, fonte e o resumo, ela é essencial para o que a gente precisa, para o que nós vamos fazer. Então eu vou clicar aqui em exportar, tá? E aí, dependendo da velocidade da sua internet, aí o processamento ele vai salvar esse arquivo. Então eu vou colocar aqui na minha área de trabalho mesmo, né? Ele salvou em CIW, que é aquele formato lá que a plataforma já disse que aceita, então eu vou salvar aqui na minha área de trabalho. Aí o que é que nós vamos fazer? Aqui no Ryan, tá? O Ryan, não importa a pronúncia que você vai fazer, o importante é você saber usar. Nós vamos selecionar esse arquivo que nós acabamos de baixar. Então eu vou clicar aqui em selecionar, tá? E aqui na minha área de trabalho, tá?
eu vou clicar aqui nesse arquivo, que foi o que eu acabei de baixar, e abrir esse arquivo, tá? Então ele vai carregar, e aí basicamente eu vou clicar aqui em continuar. Aí note só, pessoal, aquelas 200 referências que nós tínhamos lá na Web of Science, elas foram importadas para cá, tá? Então aqui você tem as 200 referências. Aqui, se você clicar em cima delas, tem a questão do título, tem um resumo, né, a fonte, os autores, para que você possa dar uma olhada aqui em cada um. Tá, Danilo, para que é que isso vai me servir? Aguarda aí que a gente vai ver. Vou fazer o mesmo exemplo com a Scopus, tá? Então vou fazer essa mesma busca que eu fiz aqui usando Depression, tá? Depression e Covid-19. Que é só um exemplo, tá? Aleatório, poderia ser qualquer outra pesquisa. Então eu vou clicar aqui em pesquisar. Eu só vou fazer com essa outra base, mas aí você pode acrescentar quantas você pesquisar. Se você pesquisou Lilacs, Medline, PubMed e tal, você vai fazer esse mesmo procedimento. Note que aqui deu muitos artigos também, então eu vou aplicar basicamente aqueles mesmos filtros. Então eu vou aplicar que eu só quero artigos de 2021, clicar aqui em limitar. A internet hoje está um pouco lenta, né? Estou achando, estou sentindo. E eu só quero artigos, por exemplo, de acesso aberto, né? Todos aí de acesso aberto, então eu vou limitar também. Note que ainda ficou bastante coisa, mas aí provavelmente durante o seu processo de revisão real, né, de elaboração da sua revisão integrativa, sistemática, provavelmente você vai aplicar outros filtros, né, para que reduza o número de artigos aí para você analisar. Tá aqui como é só um exemplo prático, então eu não vou fazer isso para não tomar muito tempo. Então o que é que eu vou fazer aqui na Scopus? Eu vou selecionar todo mundo, tá? Então já vou fazer uma seleção aqui geral. Aí eu vou clicar em exportar, tá? E aqui eu vou exportar, por exemplo, eu posso exportar para qualquer um formato desse. Os mais aceitos lá, BibTeX, né? Eu acho que aceita aqui pelo Ryan. Deixa eu só conferir. Aqui eu vou fazer uma nova busca, né? Então eu vou clicar aqui para fazer o mesmo processo. Então aqui ó, tem BibTeX, tem CSV, por exemplo, que eu poderia baixar. Eu vou baixar em CSV, tá? Em Excel. Vou baixar em outro formato, só para vocês olharem. Aqui, por exemplo, eu posso selecionar as informações, né, que vão vir nesse arquivo. Aqui eu posso exportar em qualquer formato desse, tá? Então ele aceita o Mendeley, né, o CSV do Excel, o BibTeX, né, eu acho que sim. Sim, né? Entre outros. Tá? Eu vou baixar o mesmo formato ali, do EndNote, que eu baixei o outro. Então eu clico aqui em exportar. Tá, e aí ele vai fazer o download, né, desse documento. Então, aqui tem um Scopus, eu vou salvar na área de trabalho também, no mesmo local que eu salvei outro. Aqui no Ryan, tá, eu vou clicar aqui em Select Files, tá, selecionar o arquivo, e vou clicar aqui no arquivo do Scopus. Tá? Aí ele já abriu, eu vou clicar aqui em continuar. Aí note que as 469 referências, né, as 469 referências agora elas estão aqui no Ryan, tá? Se você quiser acrescentar outra, né, outra base, é só clicar aqui em New, em nova busca, tá? Que ele vai lá para voltar para aquela mesma tela para você selecionar os arquivos, tá? Então isso é bastante tranquilo. Pois bem, aqui por exemplo nós temos um total, juntando aí as referências do Web of Science, né, que nós pesquisamos, e da Scopus nós temos 669 referências. Esse sistema, tá? E aqui é onde está a graça, né, do sistema. Para que ele vai servir, tá? Então deixa eu só fechar isso aqui para aumentar aqui minha tela. Para que isso vai servir? Para basicamente você selecionar, ele já faz uma busca aqui das principais palavras-chave, né, os principais tópicos relacionados, os jornais, os autores, tá? As principais palavras aí, enfim. Então tem uma série de características. Como é que isso daqui vai funcionar? Por exemplo, aqui nós temos algumas funções, tá? Eu posso exportar, fazer uma nova busca, né? Ver todas as revisões. Mas, por exemplo, uma função importante é detectar as duplicadas, né? Então, esse software, por exemplo, ele já vai servir para você conseguir identificar quais são as referências repetidas, tá? Entre aquelas bases que você selecionou. Imagine que você fez uma busca na Medline, Cielo, Web of Science, né? PubMed, e aí às vezes o mesmo artigo que ele está, sei lá, na Medline, ele pode estar na Cielo,
né? Então os artigos repetidos, que ele chama aqui de detectar os duplicados, né? Eu posso clicar aqui, ele vai pedir para você dar um OK, e aí ele vai fazer um início, né, desse checamento aí para ver se existem esses arquivos duplicados. Então isso é bastante interessante, já é uma função muito boa. Mas qual é a principal função, né, vamos colocar assim, desse software? Além de organizar, né, todos os artigos que você recuperou, né, naquela determinada, na sua busca, por exemplo, imagine, é claro que aqui ainda nós temos muitos artigos, né, eu teria que ter filtrado mais ali para nós ficarmos com poucos artigos e o processo ser melhor. Mas imagine que, por exemplo, eu abro esse artigo aqui. Aí esse artigo, por exemplo, eu faço uma leitura dele, dou uma olhada aqui no título, no resumo, e aí quando eu olho, eu disse, olha, esse artigo é legal, nós vamos incluir esse artigo na revisão. Então eu clico aqui, olha como é didático, eu clico no joinha, né? Eu vou incluir esse artigo, né? Então aqui aparece que eu, o autor Danilo Ferreira, incluí esse artigo aí na revisão. E aí note que aqui, ó, do lado, os inclusos, né? Ele já coloca aqui quais foram os artigos inclusos na revisão, tá? Aqui os indecisos, que a gente ainda não tomou um processo decisivo aí. E aí vai, se outros autores estiverem fazendo esse mesmo processo com você, aqui vai aparecer o nome do autor e como é que ele resolveu, né, essa questão aí de possíveis questões de conflito, né, se possivelmente ele selecionou os mesmos artigos que você, então é bastante interessante. Então aqui, por exemplo, a gente pode resolver, né, as duplicadas aí. Ele aponta quais são os artigos que possivelmente têm duplicação. Então, ó, resolver duplicate, né, e ele já aponta aqui uma porcentagem de duplicação. Se você quer deletar, né, por exemplo, então é importante porque já vai dar uma diminuída em relação ao número de estudos lá que você vai selecionar, então é bastante legal. Tá? Então, assim... Então, é um software, um sistema, vamos colocar assim, muito importante. Então, eu posso ir olhando aqui, por exemplo, os artigos. Eu selecionei esse artigo aqui e esse artigo não, eu vou excluir, né? Claro, você tem que considerar esses artigos duplicados, mas imagine que esse artigo aqui eu li e eu vi que ele não serve para a minha revisão. Então, eu vou excluir ele, tá? Só que quando você exclui, você olha só que interessante, você pode adicionar uma determinada razão por que é que você excluiu, né, esse artigo. Que diga-se de passagem, é um fato interessante que você deve relatar na sua revisão. Ou seja, você tem que dizer quantos artigos excluiu e por quê. Então imagine que eu excluí esse estudo aqui porque o método dele não é o tipo de método que eu estou buscando. Então eu clico aqui e ele ainda acrescenta aqui que não é o método, né, que está sendo buscado. Então note que aqui ele inclui os artigos duplicados, né, o total de artigos duplicados. Ele inclui o total de artigos que ainda estão sem decisão, né, vamos colocar assim, se você incluiu ou não incluiu. E aqui note que a gente já tem um artigo incluído, né, um artigo incluído e um artigo excluído, tá? E aí ele ainda mostra a razão por que você excluiu. Se eu selecionasse outro artigo aqui, tá? Imagine que, sei lá, eu selecionei esse daqui, eu vou excluir ele também. E aí você pode, né, adicionar uma determinada razão aqui, adicionar uma nota, né? Então isso é bastante interessante. Mas aqui você pode adicionar por que, né, que você está excluindo. Então é alguma coisa relacionada à população, né, ao contexto do artigo, ao desfecho, à duração, né, enfim, o tipo de publicação. Então por que é que você está excluindo? Então quando você faz isso daqui, automaticamente, imagine que aqui outros artigos eu poderia incluir. Então eu poderia incluir esse, tá? Não selecionando, claro, os duplicados, né? Eu teria que ver esses duplicados, né? Os artigos duplicados, né? E aí vendo, é interessante que você veja aqui, aí você veja se você vai deletar, né, esse duplicado ou se você vai dizer que ele não é duplicado. Então aqui você tem como ver, né? Aqui como eu fiz uma seleção bem abrangente, tem muitos artigos aqui ainda. Mas quando você fizer o filtro, né, que você selecionar bem menos artigos para exportar aqui para o Rian, ele vai ter menos artigos para você avaliar essa questão da duplicação. Então, a principal função dele é esse. E note que aqui ele vai dizendo quais os artigos você incluiu, quais você excluiu, e aqui embaixo, ó, do lado esquerdo, ele ainda tem dizendo o porquê que você excluiu, né, um determinado artigo. Então, por que você excluiu
aquele artigo. Isso é muito importante porque na hora que você for descrever lá no seu estudo, você vai dizer, ó, eu excluí, sei lá, 50 artigos, 40 porque eles não tinham um método, né? Não tinham um método, por exemplo, não era aquele tipo de estudo que eu estava buscando, e outros 10 é porque, por exemplo, o contexto dele não era o que eu estava pesquisando. Então você pode fazer isso, você pode inclusive exportar esse arquivo, né, para você salvar no seu computador. Então a principal função do Rian, tá, é basicamente essa. Então, de uma maneira geral, quando você vai fazendo esse processo de seleção, tá, desses artigos, você vai colocando aqui todos, né, com exceção, claro, dos duplicados, como eu falei anteriormente, mas você vai fazendo essa seleção e aí você vai incluindo ou não, né, aqueles estudos. Então, aqui, por exemplo, eu de novo abri esse estudo, então esse daqui eu posso incluir, esse daqui eu posso excluir, colocar a razão por que é que eu excluí, e aí note que conforme eu vou fazendo isso, aqui ele vai adicionando, ó. Se eu clicar nesse artigo aqui, disser que eu vou excluir ele, e aí a razão dele era porque, por exemplo, em relação ao tipo de publicação, aí ele já disse que eu excluí 2 estudos e a razão dessa exclusão foi o tipo de publicação. Então, é uma ferramenta assim muito bacana, tá? Para quem está fazendo revisão sistemática, inclusive revisão integrativa também, mas ele é mais utilizado para a revisão sistemática, para você ter uma determinação muito clara de quais estudos você incluiu, de quais estudos você excluiu da sua revisão e por que dessa exclusão, que são, diga-se de passagem, itens essenciais para você relatar na sua revisão de literatura. Tá ok, pessoal? Então, essa é uma aula bastante objetiva para vocês conhecerem o Rian. E aí vão tentando usar, tá? Quem está fazendo a construção aí do seu artigo de revisão sistemática, integrativa, vai tentando usar o Rian porque ele é muito legal nessas funções que nós demonstramos aqui. Tá ok, pessoal? Gostaram? Espero que eu tenha ajudado vocês a conhecer um pouco mais esses aspectos e avançar um pouco mais no conhecimento da ciência de uma maneira geral. Muito obrigado por assistir a minha aula, um forte abraço e até a próxima.